Olá, está no ar o Ação Sustentável. Aqui é o seu espaço para saber das tendências e inovações aplicadas no mundo do agronegócio. E hoje por aqui nós vamos falar sobre sustentabilidade na agricultura irrigada no Cerrado e do livro em sua terceira edição que aborda o tema. E meu entrevistado é Linneu Neiva Rodrigues, pesquisador da Embrapa Cerrados e conselheiro da Rede Nacional da Agricultura Irrigada, o RENAI. Muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui, viu? Prazer, obrigado, Simone, pelo convite. Prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, né? Vamos lá, então. A gente sabe o Brasil é o maior produtor de soja, maior produtor aí de carne, exportador e produtor, né, de café, suco de laranja. Se a gente for citar aqui, né, Linneu, é muita coisa. É um importante fornecedor global de alimentos, com uma população no mundo, né? A gente vê aí que crescendo e deve crescer cada vez mais, chegando a 9 bilhões em 2050. Como é que o Brasil, então, pode contribuir para a segurança alimentar produzindo mais, não é, alimentos, usando a agricultura irrigada, né, e dessa produção de alimentos e conciliando ao mesmo tempo o uso de recursos hídricos? Simone, essa é uma pergunta excelente. O Brasil, a gente é referência fora do Brasil em agricultura sustentável. A gente tem que no Brasil, eu penso muitas vezes, falar melhor da gente mesmo, né? A gente pegar e entender o tanto que a agricultura é forte no Brasil e quanto a agricultura é importante, quanto os nossos produtores são sustentáveis. Você colocou a questão da agricultura irrigada, né? Eu estou morando nos Estados Unidos, estou lá como cientista visitante. Eu estou no estado que é no meio dos Estados Unidos, chamado Nebraska. Lá é a terra da irrigação, principalmente do pivô central. E também eles chamam do cinturão do milho, principalmente milho e soja. E assim, uma coisa assim que eu fico até um pouco com inveja, né? É como eles têm orgulho de serem grandes produtores e produzirem não com tanta sustentabilidade como a gente produz. E lá, o que eu estou fazendo lá, Simone? Eu estou basicamente rodando alguns modelos climáticos, analisando um pouco o que aconteceu e olhando para o futuro. O que a gente quer fazer, né? Olhando o futuro? É uma coisa que no Brasil acho que a gente faz pouco, que é planejar. A gente faz pouco por quê? Porque a gente não tem uma história muito boa de ter dados. E é uma diferença que a gente tem em relação ao Brasil e aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muitos dados, eles coletam muitos dados, então eles podem simular, eles podem planejar. Então lá nesse período eu estou rodando alguns modelos, muitos deles desenvolvidos, adaptados pela gente, que nem Embrapa, com a parceria com universidades como Viçosa, Unesp de São Paulo. Então a gente está rodando esses modelos e olhando um pouco o futuro. Então, o que a gente tem olhado, o que a gente tem observado um pouco dessa análise, né? Vou adiantar, depois a gente vai conversando, explicando um pouco mais. Mas os modelos climáticos que a gente tem rodado, nós estamos mostrando que no Cerrado, principalmente, o Cerrado, para quem o seu ouvinte muitas vezes não sabe, é essa região no meio do Brasil. Ela ocupa 24% do nosso território. Ela pega o estado que é mais ocupado pelo Cerrado, tirando o Distrito Federal, né, que é um distrito, é Goiás. Mas o estado que tem mais cerrado é o Mato Grosso. Então, a gente olha, quando a gente faz uma análise, a gente olha para isso, a gente olha que a chuva ela não está diminuindo tanto. Está diminuindo um pouquinho, mas isso para a produção do alimento não é problema. Mas ela está ficando mais concentrada. E a chuva mais concentrada para a produção de alimento é ruim. É igual a alimentação. A gente toma café da manhã, depois à noite a gente tem que almoçar, depois a gente janta. E com a planta é a mesma coisa. Você irriga hoje, dependendo do clima, do solo, amanhã ou depois tem que irrigar de novo. E se você não irriga, ela começa a entrar em estresse. É aí que a irrigação entra. E a irrigação entra hoje com uma tecnologia que tem uma série de benefícios. Mas o que eu mais gosto é que ela traz sustentabilidade para a produção de alimento. Ou seja, o produtor ele não tem aquela incerteza em relação à chuva, que a chuva é incerta. Sempre foi assim. Isso não é de agora. Tem ano que vem muito, tem ano que vem pouco. Simone, nós temos um projeto aqui que é fantástico. Um dia eu quero voltar aqui para conversar com você para falar sobre esse projeto. É um projeto com pequenos agricultores. Tem muita gente que acha que a ciência é feita só para os grandes. A ciência ela não discrimina se é grande, se é pequeno. Esse projeto são 5 mil famílias de assentados. Ele pega Formosa, São João da Aliança e pega Flores de Goiás. Qual que é a ideia desse projeto? É envolver as pessoas, desenvolver
melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio da irrigação. E como são áreas pequenas, não pode ser soja, não pode ser milho, é fruticultura. De modo que você for lá, tem que te levar lá um dia, você vai ver como as pessoas melhoraram de vida nesses 3, 4 anos que nós estamos lá desenvolvendo esse projeto. Então, irrigação é uma tecnologia fundamental e ela vai ser cada vez mais importante nesse cenário aí que a gente está vendo, dessa incerteza que a gente está vendo em relação ao clima, né? A gente tem uma série de incertezas, uma delas é o clima. E o clima, ele impacta a chuva, e a chuva vai impactar essa questão do alimento, a irrigação entra como importante, e a irrigação tem 2 pilares. Eu digo 3, mas eu gosto de citar 2. Um é água. Aí, Simone, você me permitiu fazer uma diferenciação. Eu não gosto muito de diferenciar água subterrânea, para mim a água é a mesma, mas água azul e água verde. A irrigação, ela usa água azul, aquela água que está no rio, nos aquíferos. Quando falta a água da chuva, quando falta, aí você complementa com a irrigação. Você tira do rio essa água azul, aí você complementa e aí você supre as necessidades da cultura. Então, isso é um dos pilares, a água azul. Aí depois nós podemos conversar um pouco, se houver tempo, falar sobre o torga, sobre os instrumentos. E energia. Energia, por incrível que pareça, é um outro gargalo. A gente não pode pensar em desenvolver um país sem segurança hídrica, sem segurança energética. Não estou nem falando de segurança alimentar, porque isso é política de Estado, né? Isso é segurança de Estado. Um país, essa questão de guerra, de imigração, ela acontece basicamente por 2 coisas. Ela acontece por falta de alimento e ela acontece por falta de água. Então, esses são os pilares da sociedade. Depois você constrói o resto. Uma vez que você tem segurança hídrica, segurança alimentar, você constrói as outras coisas. E como é que hoje está a questão da agricultura irrigada no Cerrado? O Cerrado, se você pegar a agricultura, se olha o mundo... Qual a capacidade, antes da gente entrar nisso, né? Hoje, como é que a gente está no Brasil com hectares, né, em relação à agricultura irrigada? No Brasil, nós temos mais ou menos 10 milhões de hectares, podemos chegar a 50 o nosso potencial. A gente irriga muito pouco. Quem mais irriga é a China e a Índia. Tá, nós estamos aqui. Então nós temos muito que avançar, e avançar. A gente vive hoje numa situação que é muito polarizada, né? A gente acha que desenvolver uma coisa vai prejudicar o ambiente, Não, as coisas podem caminhar juntas. Nós estamos de irrigação sustentável. Não estou falando de qualquer irrigação, porque o produtor hoje se preocupa com isso. E quando você pensa assim, Lineu, então onde a gente poderia desenvolver a agricultura, já que é sustentável? No Cerrado são pastagens degradadas, por exemplo. Só com isso são milhões e milhões de hectares que você poderia maximizar, aí desenvolver melhor a agricultura e o melhor, melhorar a vida das pessoas que estão no campo. No final das contas é isso. Você pode, na irrigação de sequeiro, você pode colocar mais irrigação. Com isso você aumenta a produção de alimentos. Você reduz a necessidade de ter que desmatar outras áreas para poder produzir o mesmo tanto. Porque na melhor das hipóteses, muitas vezes o pessoal fala, nós temos alimento suficiente, hoje temos, mas vamos ter que continuar produzindo. E no futuro vamos ter que produzir mais por causa dessas questões climáticas. Como eu abri aqui, a gente tem essa previsão aí de chegar, né, o mundo, né, chegar a 9 bilhões a população, tem que alimentar. Mas tem que colocar isso, como você disse, né, fazer tem que ter a produção, tem que alimentar o mundo, né, e o Brasil, ele tem essa capacidade aí, a gente já falou, tem falado, o mundo fala, mas tem que aliar esses pilares, né, o lado sustentável e a produção também, né, e o mundo tem que entender. Tem. Simone, uma coisa assim que eu fico triste é que a gente tem memória curta. E a gente não documenta a nossa história. A nossa agricultura é muito boa, já fez muita coisa boa. Mas quando eu venho conversar com você, a pessoa vê, você não tem isso escrito, documentado. Então uma coisa que eu estou tentando fazer é escrever mais, é documentar. E a irrigação, então, a tendência, como tecnologia, é ela crescer e ser mais demandada. Se você quiser ter produção de alimentos sustentável, você vai ter que ter irrigação. E quando eu penso no mundo, Simone, então a gente vai no mundo, e se você pegar os estudos científicos, todos os cientistas, estudo que você pegar, ele mostra que a produção de alimento ela vai ter que aumentar entre 60% e 100%. Aumento. E esse aumento, 50% vai vir do Brasil. E dentro do Brasil vai vir do Cerrado. Do Cerrado, que em 1970 a terra não valia quase nada, por causa do solo. Essa questão do solo foi equacionada em Embrapa e suas parceiras. Hoje nós temos tecnologias aí que o produtor pode usar para corrigir solos. Agora vem a questão da água. O novo desafio agora é a água. E para trabalhar com água, a nossa legislação, a 9433, ela é espetacular. Ela precisa de alguns ajustes.
É isso que eu falo, ela tem alguns instrumentos, mas tem um mais conhecido, chama-se outorga. Que tem essa diferença, né? Que é o Estado que... Isso, outorga, então nós temos, para o seu ouvinte entender melhor, nós temos o Rio Federal, que quem vai dar outorga é a Agência Nacional de Águas, que mais ou menos 6, 7% das outorgas, e o resto é estadual, federal, inclusive a água subterrânea. Então, nesse contexto aí, os estados têm uma grande responsabilidade. Mas o que me preocupa, assim, quando eu começo a pensar na questão do desenvolvimento da agricultura irrigada, outorga, a água como um dos pilares da Água Azul, é que a gente só lembra da água no período da seca, como parece que ela tem pouca. No Cerrado nós temos muita água, chove 1.500 milímetros, é muito. Você pegar, tem regiões no mundo, chove 200, 300. Eu tive em Israel, a água para beber é dessalinizada e a água para irrigação é dejeto que vem de Jerusalém. Então nós temos água, mas o que acontece? Nós temos muita água na chuva, e aí chove, a gente não precisa de usar muito essa água, ela passa e vai embora. E na seca ela falta. Então nós temos como política aí de Estado, política de governo, a gente propiciar, segurar mais essa água. Eu chamo de transpor a água no tempo. É você pegar essa água, quando você tem muito, segurar um pouco mais, para quando tem pouco, é igual dinheiro, para quando você tem pouco, você poder utilizá-la. E isso é as barragens, as pequenas barragens. É um debate que a gente tem que ter como sociedade. Tá certo, muitas pessoas questionam a questão ambiental, é um questionamento válido, mas nós temos que falar, gente, nós temos que desenvolver. Tem como hoje fazer coisas de forma sustentável, sem muito dano ao ambiente, mas o que a gente não pode é deixar 90%, 95% da nossa água ir embora e ter um pequeno produtor na beira do rio que não pode usar água, porque não tem outorga. Aí você cria desigualdade social, porque uns têm, outros não têm. Então a gente tem que trabalhar nessas questões, porque a gente consegue avançar, ter uma produção de alimentos sustentável, a gente crescer a área irrigada de forma sustentável, essa questão do clima ter menos impacto e, o mais importante, de melhorar a qualidade de vida das pessoas no campo. É porque fortalecer a irrigação é contribuir para esse desenvolvimento social e também econômico do país, né? Simone, é isso. Eu te falei desse projeto de flores de Goiás, que na verdade é do Vão do Paraná, né? Ali está claro, né? A gente pega ali o pequeno produtor, que antes ele tinha uma pequena propriedade, ele trabalhava como pedreiro na cidade, e a casinha dele lá cai nos pedaços, hoje ele já contrata uma pessoa. Então isso você mostra como a irrigação pode ajudar a desenvolver, melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente tem que, assim, eu acho que nós estamos chegando na fase que nós mesmos temos que falar melhor da gente mesmo, do Brasil. Conversar mais, o nosso produtor ele é bom, ele faz as coisas de forma correta. O que tem lá fora em termos de tecnologia, a gente tem aqui no Brasil. Não perde nada. E para você melhorar a água, para você aplicar de forma mais eficiente, a gente tem aqui no Brasil. Certo, Irineu, a gente vai fazer um rápido intervalo. Não sai daí que daqui a pouco a Ação Sustentável está voltando, que a gente vai falar desse livro que está aqui na nossa mesa, viu? Já, já. Olá, estamos de volta com Ação Sustentável e hoje aqui no programa estamos falando da sustentabilidade na agricultura irrigada no Cerrado e do livro em sua terceira edição que aborda então o tema. O entrevistado é o Irineu Neiva Rodrigues, que é pesquisador da Embrapa Cerrados, também conselheiro da Rede Nacional da Agricultura Irrigada, o RENAI. Vamos lá então, o livro já está aqui com a gente, vamos falar, está na terceira edição, né? Agricultura Irrigada no Cerrado, subsídios aí, não é? Estou lendo aqui para desenvolvimento sustentável, Irineu, como é que você traz para a gente as informações dessa terceira edição, já lançada, né? Já lançada, é um prazer estar aqui conversando com você sobre esse livro, sobre essa obra, né? Primeiro eu gosto de chamar a atenção, tem várias coisas, né, para falar, com certeza eu vou esquecer de alguma, mas a primeira coisa é a capa do livro. Essa capa aqui ela é bem emblemática porque ela mostra uma coisa importante, que é o nexus, alimento, água e energia. Se você quebrar isso aqui, nessa cadeia, uma das coisas não vai dar certo. E no meio, hoje, a irrigação aí como elemento central de ligação na produção de alimentos. Se você pensar em produzir alimentos de forma sustentável, olhando para frente, cada vez mais a irrigação vai ser uma tecnologia fundamental. Nós temos que organizar para a gente poder desenvolver com sustentabilidade e a sociedade ficar tranquila quanto a essa tecnologia. Então, isso foi a ideia desse livro. Quando eu idealizei o livro, eu sou editor técnico, né? Eu pensei em juntar uma obra que pudesse ser a Bíblia do Cerrado, que pudesse ter diversas informações
de quase, não de tudo, porque seria impossível, mas de quase tudo que, de certa forma, impacta aí no desenvolvimento da agricultura irrigada. Então, é um livro hoje que ele tem mais de 70 coautores de diversas instituições, universidades parceiras, de estudantes meus de mestrado e doutorado. Hoje eu participo do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Viçosa e da Unesp, de Botucatu. O livro tem 23 capítulos hoje, e ele foi pensado para ele desenvolver num tempo. Ele não é um livro todo atemporal. O que é isso? Ele não é um livro assim que daqui a 20 anos você vai pegar, esse livro está atualizado. Alguns capítulos... É um subsídio mesmo, né? Ele vai trazer isso, né? Exatamente. Vai ter alguns capítulos que precisaria de 5 anos ser atualizado. Por exemplo, questão de chuva, questão de clima, como é que está. Então você tem que atualizar. E isso é para o gestor, para você pegar, o que é o cerrado? Eu quero desenvolver o cerrado. Para onde eu vou? Como é que eu entendo isso aqui? E uma coisa interessante nesse livro, Simone, só para... Quando a gente fala do Cerrado, eu sempre gosto de lembrar, né? O Cerrado é a grande caixa d'água do país, não é? É isso que a gente tem que mostrar, e o livro traz essa... acredito que traga isso, né? Traz, mostra isso, a gente está no platô, leva água, sai água do Cerrado para diversas bacias importantes, inclusive para São Francisco. O pessoal lá embaixo em Petrolina, Juazeiro, se a água não for bem utilizada para a gente, eles vão passar sede lá, não vão ter água para se desenvolver. Tudo traz essas questões. O Cerrado é importante nessa questão hídrica do Brasil. E eu trago, assim, quando a gente pensa em planejamento, então, a gente tem que pensar em dados, né? E eu ponho aqui uma frase que a gente não precisa de muito para desenvolver a agricultura irrigada de forma sustentável, mas com certeza a gente precisa de dados e planejamento. E por isso eu dediquei essa obra às instituições que com competência e dedicação se empenham na coleta, manutenção e disponibilização de dados, insumo essencial para o planejamento e pesquisa. Então, com isso aqui, a gente espera estar contribuindo para que a gente possa planejar e desenvolver essa região de forma mais sustentável, conciliando ambiente, conciliando desenvolvimento. E no final mesmo, o que eu penso são as pessoas que estão lá, que possam estar com melhor qualidade de vida, que a gente possa ter um país melhor para todos. Tudo aí, ciência e tecnologia, tudo aí dentro para contribuir com essa segurança alimentar, a segurança hídrica e também a segurança ambiental. São esses 3 pilares que eu acredito, né, que você traz aí no livro. Exatamente, e energia. E energia. Energia, infelizmente, é um gargalo hoje para a nossa agricultura. A gente não tem energia com qualidade, mas tudo bem, mas em vários lugares não tem energia. Que é um custo, né, para o nosso produtor, acaba sendo um custo, né? Vai colocar um pivô central, aí tem que ver nas contas, né, como é que isso vai impactar na renda dele, na rentabilidade. É tudo uma questão é uma gestão, né? Exatamente. Eu fico triste quando a gente tem, porque a gente anda no Cerrado e a gente não, uma região não está desenvolvendo por falta de energia, por falta de água, principalmente no Cerrado. A gente tem água suficiente, tem muito no período e pouco no outro, o produtor está usando, mas tem que ser justo. A Agência Nacional de Águas, ela está com uma proposta interessante que eu acho que vai quebrar um pouco o paradigma, que não é crítica ao instrumento da outorga, mas dos critérios. A Agência de Água agora está com um critério novo que te permite você dar prioridade para os usos, isso é interessante e vai de um pouco de encontro que a gente tem lá fora. Te pergunto, desafios, né, os principais desafios para tornar, né, a agricultura irrigada mais forte? Simone, eu vou voltar naqueles 3. Eu ponho 3 pilares nas minhas palestras. São os entraves. Tem os entraves. Quais são eles? Água azul, porque em muitos lugares se não desenvolve por falta de água, a outorga ainda é muito demorada em vários locais. A gente tem que trabalhar essa questão. Está vindo agora a cobrança, que é um outro assunto para se tratar. A cobrança é um instrumento bom, mas esse recurso tem que voltar para a região, porque isso não faz sentido. A questão da energia e a questão da legislação. Muitas vezes eu falo da legislação, sou mal interpretado. As pessoas acham que estou querendo ser contra o ambiente. Não, a legislação nossa tem muita coisa muito antiga. Nós temos instrumentos novos para revisitar algumas coisas e melhorar, como é o caso das barragens. As pequenas barragens, elas são fundamentais para esse desenvolvimento, para a gente usar essa água, transpor-la no tempo e usar na seca, aí você evitar os conflitos. A pior coisa que tem é conflito por água, Simone. Que a água não é infinito, né? É um recurso que não é infinito. A gente sabe que tem ali seu limite, tem que usar. A gente sempre está tratando aqui com essa sustentabilidade, com o uso racional, mas tem que ter a produção também, tem que crescer. Os desafios climáticos estão aí discutidos na COP30, não é? Lineu, a gente sabe muito bem disso, mas os desafios climáticos eles estão aí, população
mundial crescendo cada vez mais, uma demanda crescente cada vez mais. O Brasil nessa oportunidade de oferecer essa alimentação, não só aqui para o Brasil, o doméstico, mas para o mundo também. Né? A gente vê cada vez mais as exportações crescendo, mas tem que ter essa produção diante de tudo isso, desses pilares, né? Aliado, né? A sustentabilidade e a produção, todo mundo juntos. Exatamente, a gente chama isso de trade-off, né? A gente tem que pensar na sociedade, como é que a sociedade está desenvolvendo, e primeiro o que a sociedade quer. Eu, como técnico, eu posso indicar os caminhos, mas a sociedade tem que definir o que ela quer, né? E muitas vezes todos nós estamos inseridos numa bacia hidrográfica, em tamanhos diferentes. E a bacia hidrográfica ela tem uma capacidade de suporte, uma capacidade de suportar os usos, que vem da chuva e da água que é captada na bacia, como se fosse um copo d'água. Então, a gente tem que pensar, essa água ela vai passar e vai embora, nós temos que utilizar. Mas ela não é infinita, ali ela tem um limite que pode ser utilizado. Então, nós temos que entender esses limites. A água subterrânea, por exemplo, é uma água importante, porque tem água subterrânea que gasta 10 mil anos para ela aparecer. Então, e o reservatório ele é finito e demora a ser recarregado. Então, essas questões a gente tem que trazer, tem que debater, mas o mais importante, Simone, que eu vou te falar é o seguinte, nós temos ciência para isso, temos competência. O que a gente tem que aprender é conversar mais, trazer o produtor, entender que o nosso produtor ele é interessado no assunto e, muitas vezes, ele é injustiçado. Então, acho que a gente consegue avançar dessa forma. O que você mais destaca para a gente aí do livro? Você falou que são 20 capítulos, 23 capítulos, muitos autores? Mais de 70. 70. Qual a contribuição deles aí que você compilou tudo? Eu vou ter uma compilação, assim, eu não quero ser injusto, né, e falar... Não tem assim, como falar de todos, né? Mas eu gosto muito dos capítulos de geologia e hidrogeologia, porque é muito pouco estudado, a gente tem que estudar mais, e dos capítulos de clima. O clima, se a gente for pensar na humanidade, desde sempre, a gente pensa sempre na extinção lá dos dinossauros, mas tem várias extinções. E sempre elas, de certa forma, impactaram o clima, e o clima depois a chuva, e a produção do alimento, aí vem o homem. Então, assim, os capítulos de clima aqui são muito ricos, tem vários, eu acho que o leitor vai gostar quando pegar essa obra. Infelizmente, assim, a gente não consegue fazer cópia física para todo mundo. Mas eu fico feliz que o público mais jovem que está te ouvindo, ele gosta de e-book, vai estar e-book, vai estar disponível para todo mundo, de forma gratuita. E aquela turma mais velha como eu, que gosta do livro, vai ter alguns exemplares para eles também. Essa é a terceira edição, né? Já passou por algumas regiões, não é? E as outras edições, como é que foi? Simone, essa excelente pergunta, obrigado. Na verdade, o livro, quando eu idealizei esse livro, eu pensei, eu quero fazer um livro dessa forma, mas se eu esperar para fazer ele dessa forma, eu não vou conseguir. Porque tinha coisa que eu não tinha ainda. Então, nós começamos com poucos capítulos, e cada edição nós pensamos, vai ter agregando capítulos e revisando, agregando e revisando. Então, a ideia agora é ter mais duas versões, a quarta e a quinta edição. Espero estar aqui com você de novo. E finalizar na quinta edição. Aí ele já tem os capítulos, na próxima vão ter mais 5 capítulos, algumas revisões, atualizações, principalmente no clima. No clima está sempre atualizado, né? Sempre atualizando. E a gente espera no final, a dúvida vai ser se vai ser um livro grande ou dividir em 2, volume 1 e 2, mas que no final me pediram para mudar o nome para Bíblia da Irrigação, mas não pode, porque agora já não tem mais jeito. Mas acho que ficou bom. Subsídios para o desenvolvimento sustentável, é isso que a gente precisa. Tem muito dado, muita informação. A gente quer desenvolver de forma sustentável, melhorar a vida das pessoas. Acho que é isso um pouco que a gente faz. E lembrar, né, a gente fala bem da nossa agricultura, porque é uma coisa que a gente faz bem. A gente faz bem a agricultura. Faz bem mesmo, né? Agora vai terceira edição, possibilidade dela crescer cada vez mais e para por aí. Na tua visão aí, podem vir mais livros em relação à agricultura irrigada? Agora, o que eu penso muito é trabalhar em alguns projetos, trazer mais essa questão da capacitação para os pequenos agricultores. Importante também, né? Importante, porque esse desenvolvimento, quando a gente vai para a região como Flores, a capacitação é importante. Como a gente desenvolve uma capacitação, um treinamento, para que o jovem possa ficar lá e desenvolver e auxiliar os demais pessoas e ganhar algum dinheiro por isso, para ele poder ficar.
A tua participação, a tua vivência, melhor dizendo, né, nos Estados Unidos, né, em relação a tudo que você está observando por lá, você citou aí, que eu anotei aqui, a China, a Índia, né, como grandes, Os principais, os maiores, né? principais irrigantes, não é, no mundo. Os Estados Unidos, você falou também em relação, mas como é que é a participação lá na irrigação nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, os Estados Unidos ele é muito... Cada estado é um país, né? Se for para a Califórnia, Tem sua por exemplo... autonomia, né? Califórnia. Se for na Califórnia, por exemplo, a Califórnia tem água no norte. E depois eles canalizaram quase toda a Califórnia, que possibilitou o desenvolvimento daquela região do Sul Joaquim Valley, a Los Angeles ter água. Então, assim, quase toda a água se tira de um lugar e para o outro. Isso é normal fazer. A gente tem que fazer isso mais no Brasil. Onde eu moro, que é Nebraska, que é o centro, é muito pivô central, é a terra do pivô central. Então, lá a água é fundamental e eles têm uma política de uso. O primeiro em uso tem prioridade. Aquele que for o primeiro a chegar e usar tem prioridade e sempre vai caminhando nesse sentido. Então, jamais fica alguém sem água, porque sempre eles vão encaixando, mas sem tirar a prioridade daquele que for o primeiro a utilizar a água. Certo, Linneu, eu queria muito agradecer a tua participação hoje aqui com a gente no nosso Ação Sustentável. Rapidamente, a gente tem um minutinho aí, eu queria que você desse as suas considerações finais, falando do livro, da importância do livro, não é? Quando a gente trata da agricultura irrigada no Brasil, e essa aqui é a edição no Cerrado, né? Suas considerações finais. Finalizar, eu queria, para não esquecer, foi um prazer estar aqui com você, que você me convide outras vezes, agradecer a RENAIC, que foi quem, Rede Nacional de Agricultura Irrigada, que possibilitou isso. E no livro eu deixo, acho que a mensagem é planejamento, a irrigação como uma tecnologia indispensável no futuro, principalmente para desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Isso nós temos exemplos claros, principalmente pequenos produtores, e a nossa agricultura, a gente tem que falar melhor dela, entender quão boa ela é e mostrar para o mundo. Porque se a gente fala mal e a gente não tem uma história para mostrar, como é que o mundo vai entender isso? Certo, e com isso a gente termina aqui. Linneu Rodrigues, pesquisador da Embrapa Cerrados e conselheiro da Rede Nacional da Agricultura Irrigada, o RENAI. Muito obrigada nesse programa, tua participação aqui com a gente. E obrigada a você também por ter acompanhado aqui o Ação Sustentável. Tchau, tchau e até a próxima.